É evidente porque coisas como pornografia, não apenas a facilidade de acesso, mas também o conteúdo explícito, podem afetar negativamente as interações românticas e sexuais na vida real. Esse é um problema sério que está sendo amplamente discutido atualmente. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Sempre traremos vídeos novos para você continuar explorando o conhecimento. Agora vamos entender uma coisa importante. Qualquer atividade que provoque uma grande liberação de dopamina pode dificultar a obtenção do mesmo nível de prazer em interações futuras. Em outras palavras, se você estiver viciado em pornografia, é bastante provável que enfrente dificuldades nos relacionamentos reais. Felizmente, a maioria das pessoas não chega ao extremo de buscar um aumento exagerado de dopamina, o que poderia causar uma drástica no nível básico. No entanto, muitas pessoas cometem esse erro, e é aí que falamos de vício, quando alguém busca uma droga ou atividade que gera uma grande liberação de dopamina. Mas quais são os efeitos dessa grande liberação de dopamina no cérebro? Acontece que depois dessa liberação intensa, o nível básico de dopamina cai drasticamente, pois o estoque se esgota e não há mais dopamina pronta para ser liberada. E o resultado disso? A pessoa se sente péssima. Muitas vezes as pessoas cometem o equívoco de buscar novamente a atividade ou substância que causou a liberação de dopamina em excesso, achando que isso levará ao nível básico novamente e proporcionará aquele pico de prazer. Mas na realidade, além de não atingir o pico novamente, o nível básico de dopamina ainda fica mais baixo, pois a dopamina vai se esgotando cada vez mais. Isso acontece com frequência quando alguém se torna viciado em algo. A pessoa acaba não sentindo mais prazer em nada. Até mesmo com jogos de videogames acontece. A pessoa joga um jogo que adora, fica super empolgada, mas continua jogando sem parar. E na grande maioria dos casos, duas coisas acontecem. Primeiro, o vício vai limitando cada vez mais o que te traz prazer. Então a pessoa perde o interesse na escola, nos relacionamentos, no trabalho, a vida real vai se esvaziando. Eventualmente, o que costuma acontecer é a pessoa parar de sentir prazer até mesmo naquela atividade que a viciou, entrando em uma depressão séria. Em casos extremos, isso pode se tornar muito mais grave, levando até mesmo ao suicídio. E quais são os efeitos sutis do excesso de dopamina no cérebro? Agora vamos falar de um cenário mais comum. Digamos que uma pessoa esteja produtiva durante a semana, faça exercício, beba nos finais de semana. Ela pode consumir álcool apenas 1 ou 2 vezes na semana. Talvez busque prazer também na comida durante a semana. No entanto, se uma pessoa busca a liberação de dopamina através da comida durante a semana, além de beber nos finais de semana, ela acaba se tornando aquela pessoa que trabalha duro e se diverte bastante. Nada errado nisso, certo? O problema é que a dopamina não é liberada apenas por essas atividades, mas por todas elas. A dopamina é como uma moeda única que representa desejo, motivação e prazer. Temos apenas uma moeda para tudo isso. Mesmo que você olhe para essas atividades e pense, são só no final de semana, ou algumas vezes na semana, a verdade é que a dopamina é liberada em todas elas. E o que acontece com isso no longo prazo? Se considerarmos apenas os picos e o nível básico de dopamina como uma função química, é compreensível que depois de vários anos levando essa vida de trabalho intenso e diversão, você possa se sentir esgotado, com menos energia do que tinha antes. Claro que o envelhecimento também pode afetar a energia, mas muitas vezes o que está acontecendo não é um problema metabólico relacionado à idade. É simplesmente que a pessoa está estimulando a dopamina de tantas formas diferentes ao longo da semana, que o nível básico vai caindo progressivamente, e isso pode ser sutil e até mesmo imperceptível. Essa é a sacanagem da dopamina. Às vezes ela diminui de maneiras quase invisíveis, mas quando ela atinge um nível muito baixo, você simplesmente não consegue mais sentir prazer nas coisas simples da vida. O que funcionava antes pode não funcionar mais. E isso se assemelha muito aos vícios mais graves, como o uso de cocaína e anfetaminas, que causam grandes aumentos seguidos de quedas drásticas no nível básico de dopamina. Claro que todos devemos nos envolver em atividades que gostamos, e eu adoro fazer isso. Todo mundo deveria. Faz parte da vida buscar atividades e coisas que nos tragam prazer. A chave é entender essa relação entre os picos e o nível básico de dopamina, e como eles se influenciam mutuamente. Quando você compreende isso, pode começar a fazer escolhas melhores, tanto no curto quanto no longo prazo, para manter seu nível básico de dopamina ou até mesmo aumentá-lo, e ainda obter aqueles picos de prazer, aquela motivação elevada e aquele desejo intenso. Porque, mais uma vez, esses picos e o nível básico de dopamina saudável e elevado são o que impulsionam a evolução da espécie e também impulsionam a evolução da vida de cada um de nós. A dopamina é uma coisa boa. Então, como podemos buscar esse equilíbrio mais saudável? Primeiramente, é importante reconhecer quais atividades estão gerando picos recessivos de dopamina em sua vida. Talvez seja a pornografia, os jogos de videogame, o consumo excessivo de alimentos supercalóricos ou até mesmo o uso de substâncias como álcool e outras drogas.
Uma vez identificados esses comportamentos, é hora de repensar a frequência e a intensidade com que você os realiza. Uma estratégia eficaz é criar um plano de moderação. Isso significa estabelecer limites e horários para essas atividades, de modo que elas não dominem sua vida ou prejudiquem outras áreas importantes, como os relacionamentos, saúde e bem-estar. Por exemplo, se você perceber que está passando muito tempo jogando videogame, pode definir um tempo máximo por dia ou por semana dedicado a essa atividade. Isso ajudará a manter um equilíbrio saudável e evitará que sua dopamina seja constantemente estimulada em excesso. Além disso, é essencial buscar outras fontes de prazer e satisfação na vida. Descubra novos hobbies, pratique exercícios físicos, passe mais tempo com amigos e familiares. Dedique-se a projetos que sejam significativos para você. Dessa forma, você diversifica suas fontes de dopamina e evita que apenas uma atividade ou comportamento seja responsável por sua sensação de prazer. Outra dica importante é aprender a apreciar as pequenas coisas do dia a dia. Muitas vezes buscamos grandes picos de dopamina, mas ignoramos as alegrias sutis e os momentos simples que podem nos trazer felicidade. Apreciar um bom café da manhã, um passeio ao ar livre, uma conversa descontraída com um amigo, todas essas experiências podem contribuir para um nível básico de dopamina saudável e nos trazer uma sensação de bem-estar mais duradoura. Buscar um equilíbrio saudável em relação à dopamina é fundamental para manter uma vida plena e satisfatória. Ao compreender os efeitos dos picos e do nível básico de dopamina, você pode fazer escolhas conscientes que promovam seu bem-estar geral. Lembre-se de que o prazer e a motivação são aspectos essenciais da vida, mas também é importante cultivar um equilíbrio que permita desfrutar desses momentos sem comprometer outras áreas importantes da sua vida. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para continuar explorando o conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!